Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que a gente está deixando sempre as ministrações da nossa igreja para que você possa acompanhar o nosso trabalho e conhecer a nossa igreja e ser abençoado por essas ministrações. Amém? Tem um texto na palavra de Deus que está em Efésios capítulo 1 que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Bom, todos nós tivemos a experiência, ou muitos de nós já tivemos a experiência de termos um filho. E o filho é algo que muda a vida de um ser humano, porque é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que filho é a herança do Senhor, e é uma experiência tremenda para todo ser humano, seja ele pai, mãe. Mas quando você tem um filho, você corre alguns riscos, como por exemplo o seu filho nascer deformado, né? Nascer com problemas de enfermidade, coisa do tipo. Então você tem uma expectativa sem necessariamente saber como que ele virá. E aí, obviamente, você espera que ele venha bem, com saúde e assim por diante. Porém, existe um outro tipo de experiência paterna, materna, enfim, que é a adoção. E eu conheço algumas pessoas que adotaram uma criança e elas geralmente dizem o seguinte, que é uma experiência muito diferente, maravilhosa. Mesmo alguém que já teve filhos e escolhe adotar alguma criança, eles dizem que é uma experiência tremenda, porque diante de tantas crianças, a pessoa ela bate o olho numa determinada criança e diz, não, eu quero criar esta pessoa. Então, o que quer dizer isso? Ela escolheu amar aquele alguém, né? Diante de, às vezes, 20, 30, 40, 100 crianças, não importa, ela bate o olho, escolhe aquele alguém e diz, eu quero amar esta pessoa. E foi isso que Deus fez conosco, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, ou seja, o Filho único. E quando nós cremos no Senhor, nós adquirimos o direito de sermos feitos filho de Deus e automaticamente somos filhos adotivos de Deus. Deus escolheu nos amar. E este é o ponto central que eu quero passar para você. Se você é alguém que crê no Senhor Jesus, que tem uma vida com Deus, você precisa entender que Deus escolheu te amar. Deus escolheu amar a sua vida. Diante de um número de 7, estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas. No meio de toda essa gente, Deus apontou para você e diz, eu quero amar fulano. E Ele escolheu amar a sua vida para que você tenha os benefícios que Cristo tem sobre ele. Veja que o texto diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, os benefícios que Deus imputou a Cristo, Ele tem automaticamente imputado àqueles que creem que foram adotados por Ele como filhos. E nós já somos abençoados. Não é que nós seremos abençoados, nós já somos. Isso não quer dizer que nós não iremos passar por lutas e dificuldades, muito pelo contrário, mas quer dizer que diante dessas lutas e dificuldades, nós temos algo especial que é a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que Deus, Ele nunca nos prometeu nos eximir de lutas, mas que Ele estaria conosco no meio de todas elas. Veja, Deus não tirou Daniel da cova, Ele livrou Daniel na cova. Ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou os 3 da fornalha. E assim por diante. Deus muitas vezes Ele permite certas situações para poder provar sobre nós o poder dEle e o cuidado dEle conosco.
Porque diante de tantas coisas que já passamos, Deus sempre tem nos abençoado. E nós não temos que temer o inimigo, porque se já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, Cristo está acima de todo principado e potestade. E a Bíblia diz que ele expôs os principados e as potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, quando o inimigo tenta nos atacar, ele está atacando o próprio Deus. E ele, como um pai bondoso, ele jamais nos desamparará e nos deixará sozinho. Qual é o pai que deixa o seu filho ser atacado por alguém e não reage diante deste ataque? Assim é Deus conosco. Então nós estamos seguros. E assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, a desculpa que nós podemos ter na nossa vida espiritual, ela não tem sentido, porque Deus ele já nos capacitou a sermos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou para ele na adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Deus nos criou para louvor, para a glória do seu nome. E nós podemos, através da nossa vida, glorificar a Deus como um pai bondoso que ele é para nós. Agora, é óbvio que muitas vezes as relações paternas entre pais e filhos, elas são arranhadas. E eu costumo dizer que as pessoas acabam transferindo para Deus esse distúrbio das suas relações pessoais para o próprio Deus. E perceba, quantos de nós já não ouvimos um adolescente dizer assim: você nunca foi pai de verdade para mim. E aí o pai retruca e responde: mas você é sangue do meu sangue e carne da minha carne. E aí o filho responde: é preciso mais do que isso para ser pai. Porque o termo que se usa, né, no dia a dia, no costume do nosso dia a dia é: pai não é aquele que gera, mas é aquele que cria. E se somos filhos da adoção de Deus, Deus tem nos criado, Deus tem nos sustentado, Deus tem se mostrado Deus e Pai das nossas vidas. E agora eu quero que você entenda: nenhum pai e nem mesmo uma mãe pode se comparar a Deus. O cuidado e o amor que ele tem por nós é incomparável. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa aceitar esta condição e viver a identidade que Deus nos deu. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que viver como tal. E temos que viver para louvor da glória dele. Seja o que nós formos fazer, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, enfim, das mais simples às mais complexas decisões, Deus tem que ser o centro. E tudo tem que ser, no final, para louvor da glória dele. Entenda hoje que você é um filho de Deus. Que Deus escolheu te amar, que Deus o adotou como seu filho, para que você fosse amado por ele. Amém? E que isso possa curar as suas feridas, os seus traumas, os seus medos. Você não depende necessariamente de ninguém. Tudo que você precisa é de Deus. E o resto ele vai completar na sua vida, porque ele te adotou e ele cuida daqueles que são seus. Amém? Deus abençoe sua vida, medite nisso e compartilhe se você for abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.